Vamos falar de justiça? Das quatro dimensões de justiça, falamos da justiça retributiva e da justiça distributiva. Agora vamos falar sobre a justiça restauradora e a justiça reparadora. Restauração é um princípio fundamental, essencial da justiça do reino de Deus. Um dos mais belos textos da Bíblia Sagrada é o Salmo 85, que diz que a justiça e a paz se beijam. Aonde há justiça, há paz. E aonde não há justiça, não há paz. Logo, para que haja a paz, é necessário que haja uma justiça, mas uma justiça que promova a paz. Justiça não é justiçamento. Justiça não é mera retribuição. Então a justiça vai ganhando novas dimensões. Da justiça retributiva, do olho por olho e dente por dente, Jesus vai apresentar uma outra dimensão, dizendo que devemos amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem, tendo sido agredidos numa face, virar a outra face. Não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Porque o maior mal que o malvado pode fazer contra nós é de nos transformar em malvados iguais a ele. Por isso que precisamos superar a lógica retributiva do olho por olho e dente por dente e dar a cada um a proporção do que for oferecido e dar um passo adiante, superando o ciclo de violência, superando o ciclo de maldade, perdoando, porque o perdão é um princípio fundamental de justiça na Bíblia Sagrada. Deus promove justiça através do perdão e não do justiçamento. O perdão aponta na direção da reconciliação. O perdão aponta na direção do reencontro e da fraternidade. Quando falamos num reino onde há equidade e onde há igualdade, onde todos desfrutam igualmente do Deus, do que Deus é e do que Deus criou, não estamos falando apenas de pessoas comendo o seu pão no mundo onde todo mundo tem um pão para comer, mas come o seu pão sozinho. Não é um mundo conforme o reino de Deus. Não é esse o sonho de Deus. Deus não quer comunhão, Deus quer comunhão, perdão. Deus quer a unidade para a família humana, e para que haja unidade da família humana, para que haja paz, para que haja reconciliação, é preciso haver perdão, é preciso haver reparação. Há dois exemplos muito bonitos de justiça restauradora. A jurisdição especial para paz, por exemplo, na Colômbia. Eu sei que esse é um assunto bastante delicado, mas eu clamo pela sua atenção de uma maneira especial nesse momento. O exemplo da Colômbia é um exemplo de justiça restauradora do que aconteceu na Colômbia. Quando o governo colombiano fez um acordo de paz com as Farc, com as forças revolucionárias, promoveu um encontro de revisão do passado, para além da lógica da justiça retributiva. Já pensou se na Colômbia decidissem pagar o mal com o mal, olho por olho e dente por dente? A morte continuaria com o seu ciclo, gerando vítimas e mais vítimas. Alguém tem que interromper isso. Alguém tem que interromper o avanço do mal e o avanço da morte com uma justiça, mas não com uma justiça de justiçamento, mas com uma justiça de reconciliação, promovendo o acordo de paz para que a justiça e a paz se beijem. Também na África do Sul, a Comissão para a Verdade e Reconciliação, depois do Apartheid, quando Nelson Mandela e quando Desmond Tutu, aliás, 2 prêmios Nobel da Paz, oferecem para a África do Sul a oportunidade de se refazerem como nação. Já pensou o que aconteceria na África do Sul se os negros, agora no poder, retribuíssem aos brancos os males que sofreram? Sociedades violentas e sociedades que experimentaram violência precisam fazer acordos de paz, precisam fazer acordos de reconciliação, precisam celebrar o perdão, não às expensas da verdade, não com as expensas de encarar o passado e o mal que foi praticado. O mal precisa ser chamado de mal para que ele possa ser superado.
O mal precisa ser identificado como mal para que seja superado porque se ele não for identificado como mal, tenderá a se perpetuar. Mais uma vez, se identificando o mal e os malvados, nós escolhemos não agir com maldade, porque senão nos interrompemos o ciclo de violência. Fazer justiça praticando mal é perpetuar ciclos de injustiça. Por isso a justiça restauradora, perdão, reconciliação, acordos de paz, para promover reencontro e fraternidade, não apenas cada um comendo o seu pão, mas todos na mesma mesa celebrando comunhão. A justiça, portanto, é justiça retributiva, distributiva, mas é também justiça restauradora. É justiça que aponta para a reconciliação, porque reconciliação é o propósito final da redenção. E a quarta dimensão da justiça é a justiça reparadora. Essa justiça reparadora é a que conserta, é a que coloca no lugar novamente o mundo em todos os seus desníveis e desigualdade. E em todas as suas maldades, agora o mundo encontra o seu caminho, o mundo volta para casa. Essa é a visão de Deus e o propósito eterno de Deus para com a obra da redenção. Paulo, apóstolo, escreve aos Efésios dizendo que o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Paulo, apóstolo, escreve aos Coríntios dizendo que Deus estava em Cristo Jesus. Que o propósito de Deus, é fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. E ele escreve aos Coríntios dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E o mundo não significa exclusivamente a humanidade, mas toda a sua criação restaurada, toda a sua criação redimida. Por isso podemos então substituir a última dimensão de justiça reparadora para a justiça redentora. As justiças e suas dimensões amplas teriam então retributiva, distributiva, restauradora e redentora. Quando na obra redentora de Jesus toda a humanidade será novamente uma com o seu Criador e uma reconciliada com a criação. Essa é a justiça do reino de Deus e é tudo isso que devemos buscar em primeiro lugar.